Olá, meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Estamos aqui de volta com o nosso curso Panorama Bíblico e hoje nós vamos falar sobre o terceiro dia da criação. Vamos começar a falar sobre o terceiro dia da criação. O terceiro dia da criação está narrado no capítulo 1 de Gênesis, do capítulo 9 ao 13. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco. Então Deus, ele ordenou que as águas todas se juntassem num só lugar. E então o que aconteceu? Quando as águas se juntaram, apareceu o elemento seco, o espaço seco. E assim foi. Deus ordenou e isso aconteceu. Então chamou Deus ao elemento seco terra. Então tudo o que não tem água agora passa a se chamar terra. E ao ajuntamento das águas, mares. Então preste atenção que aqui não aparecem os rios, os lagos, os mares. Produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tem em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Então as águas que estavam debaixo do firmamento foram enviadas e concentradas na terra, num só lugar, e formaram então os mares. Deus enviou água à terra para que pudesse haver vida vegetal e animal. Ajuntem-se num só lugar as águas. Com isso podemos concluir que só pode haver vida na terra. Deus disse: ajuntem-se num só lugar as águas. Lembra-se que as águas são elementos do terceiro céu. E Deus disse que as águas se juntassem neste planeta. Por isso, nós acreditamos que nos outros planetas não há vida. Porque a vida precisa de ser nutrida com a água. Então, aqui Deus estabelece os limites dos mares. Em Jó 38, capítulo 8 a 11, a palavra de Deus diz: ou quem encerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidura e escuridão por faixas, e lhe tracei limites, pondo-lhe portas e ferrolhos, e lhe disse: até aqui virás, porém não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Deus está questionando Jó em relação aos limites das águas. Jeremias capítulo 5, versículo 22, ele diz: não temeis a mim, diz o Senhor, não tremeis diante de mim, que pus a areia por limite do mar, por ordenança eterna, que ele não pode passar. Ainda que se levantem as suas ondas, não podem prevalecer. Ainda que bramem, não a podem traspassar. Deus colocou a areia como limites do mar. Chamou Deus o elemento seco terra. Como já havia água, que é fonte da vida, Deus podia agora criar a vida vegetal. Em Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12, a palavra de Deus diz: e disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. É importante notar aqui que a vida vegetal já foi criada por Deus perfeita, conforme as suas espécies. Então, a banana sempre foi banana, desde quando ela foi criada. A laranja sempre foi laranja.
As flores sempre foram as flores, rosa é rosa, margarida é margarida e assim por diante. Cada árvore frutífera daria fruto que tinha em si a sua semente. Então, voltando, né, a semente é de banana, o que vai acontecer? Vai nascer banana. Se a semente é de laranja, vai nascer laranja. E segundo as suas espécies. Então, não houve um desenvolvimento de espécies. Desde a criação, todas as árvores, todas as plantas, todo vegetal já foi criado segundo a sua espécie. Portanto, a criação não carece de evolução. É isso que o texto quer nos informar. Quarto dia da criação, Gênesis 1, 14 a 19. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus cria os luminares no céu, sol, lua, estrelas, para separação entre dia e noite, para sinais, estações, dias e anos, e para iluminar a terra. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Em Gênesis capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus informa para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. Essa é a ênfase do quarto dia da criação. No quinto dia da criação, Gênesis capítulo 1, versículos 20 a 23, e disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multiplique-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Deus cria a vida animal nas águas e as aves para que voem no céu. É importante notar aqui também que a vida já foi criada por Deus perfeita, conforme as suas espécies. Todo ser criado iria reproduzir-se abundantemente. O sexto dia da criação está registrado no capítulo 1 de Gênesis, versículos 24 a 31. E disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, servos-ão para mantimento, e todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi tarde e amanhã, o dia sexto. Aqui Deus cria os seres viventes na terra. Porção seca do planeta, também segundo as suas espécies. Deus cria animais domésticos, répteis e animais selvagens.
No capítulo 1, versículo 24, nós podemos notar a ênfase de toda a criação de Deus que deve reproduzir-se segundo as suas espécies. No versículo 25, Deus, pois, fez os animais e todos os répteis segundo as suas espécies. A teoria da evolução, meus amados, contraria totalmente a criação de Deus. Não há compatibilidade entre a teoria da evolução e a teologia da criação. Não há compatibilidade. Ou nós acreditamos que Deus é o criador de todas as coisas e tudo foi criado para se reproduzir segundo a sua espécie, sem a necessidade de um processo evolutivo, ou nós vamos crer na teoria de Darwin e pensar que as coisas surgiram de seres unicelulares ou de uma explosão no universo. Gênesis 1:26, a Bíblia diz, como coroamento da criação, Deus cria o homem. O único ser criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para governar a terra e refletir na terra a imagem de Deus, a sua formosura e a sua glória, e também a semelhança de Deus, o seu caráter e o seu comportamento. É importante notar o plural. Façamos o homem. Trata-se de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, a triunidade de Deus. Deus também estabelece o domínio do homem sobre a terra. A autoridade e o domínio do homem na terra provém de Deus. Em Gênesis 1:28, a terra é sujeita ao homem e Deus entrega ao homem o domínio sobre todos os seres vivos. O Salmo 8, versículos 3 a 6, diz: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Então nós observamos aqui neste salmo a grandeza da criação do homem e o domínio debaixo de seus pés. Deus criou o homem um pouco abaixo dos anjos. Deus concedeu ao homem glória, honra e deu domínio sobre as obras das suas mãos. Então, uma coisa importante que o homem recebeu no ato da criação foi o domínio, a capacidade de dominar. No Salmo 115, verso 16, um versículo que eu acho simplesmente extraordinário: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Meus amados, a terra nos pertence. A terra não pertence ao diabo. Ele é um usurpador, porque a terra nos foi dada. Os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Em Gênesis capítulo 1, versículo 29, disse-lhe mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto que dê semente, servos-ão por mantimento. Deus estabelece que o alimento do homem e dos animais seriam ervas e frutos das árvores. Então, no início da criação, o homem ele se alimentava de ervas e frutos das árvores, bem como os animais. Portanto, não havia predadores no início da criação. Mais adiante, em Gênesis capítulo 9, verso 3, Deus determina também a carne de animais como alimento. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Deus, ele criou todas as coisas e ao final de tudo ele vê que tudo isso era muito bom. Que tremendo, não é? Bom, nós vamos parando por aqui a aula de hoje, ok? Nós vamos voltar para falar sobre o sétimo dia da criação e vamos entrar na nossa aula de número 10 para começar a falar de uma maneira muito mais profunda, muito mais detalhada a respeito da criação do homem. O homem foi o ser mais perfeito que Deus criou. Nada na criação se compara ao ser humano. A complexidade
da criação do homem, por ele ser a imagem e semelhança de Deus. E nós vamos estudar algumas lições, algumas aulas, nós vamos estar estudando sobre a criação do homem, ok? Mas hoje nós vamos terminando a nossa aula por aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério. Eu declaro em nome de Jesus que venha sobre você, aluno dessa escola, a bênção do Senhor. E você também que está nos assistindo hoje pela primeira vez, entrou aí por curiosidade no canal e está assistindo esse vídeo, que Deus o abençoe, querido. Que a graça e o poder de Deus te alcance. E se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, abra o seu coração agora. Reconheça a sua condição de pecador. Reconheça que você não pode se salvar. Faça uma oração aí simples, pedindo perdão dos seus pecados e convidando Jesus Cristo para entrar na sua vida e receba Jesus nesse momento. Deixe que Jesus viva em você essa vida transformada, que Ele possa recriar o seu espírito e colocar você em contato com as maravilhosas realidades do mundo espiritual. E se você ainda não adquiriu o nosso material, tá aqui, ó, esse primeiro módulo, ele é dividido em duas partes, tá? O módulo 1 tem o volume 1 e o volume 2. O volume 1 está dividido em 3 revistinhas, como essa aqui, ó, tá bom? É essa parte que nós estamos estudando agora. Então é o volume 1, parte 3, ok? Esse livro aqui é a parte 1. Você pode adquirir esse livrinho por R$30 as 3 revistinhas, ok? Se você quiser já ter o módulo 1 completo, que são 6 revistinhas como essa daqui, você vai pagar R$60, ok? R$10 cada livrinho e você pode ter todo o material para que você possa estudar, reler e também ministrar cursos. Se você quiser, o material vai estar disponibilizado para que você possa também ministrar em pequenos grupos. Se você é pastor, pode dar o curso Panorama Bíblico na sua igreja. Não precisa pagar nada para nós. Apenas adquira o material, estude o material, adicione, coloque mais coisas. O estudo bíblico, ele nunca é estanque. Tem muitas coisas que podemos aprender e contribuir também. E se você tem alguma pergunta, você quer fazer algum comentário, também escreva aí embaixo, né, do vídeo, nos comentários, pode participar e interagir conosco, ok? E se você gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Nós estamos caminhando para 200 inscritos, queremos chegar lá, tá bom? E contamos com a sua inscrição e também você pode compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ficamos por aqui, eu já estou indo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Palavra Viva com o curso Panorama Bíblico. Fique com Deus e até lá.